o relator, e continua com a palavra, agora com o processo 128.925. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Retirado de pauta o processo, passamos agora ao processo 135.951, e continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo excelentíssimo senhor Francisco Djalma da Silva, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, acerca da divergência da forma de contabilização de valores que são recolhidos em conta-depósito, vinculada a contratos de prestação de serviços por feito da resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 169/2013, denominadas de depósitos especiais, e o plano de contas da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, que a partir do mês de janeiro do ano em curso estabeleceu que o registro contábil deve ser efetivado nas contas de depósitos especiais. Aqui tem os códigos, e, portanto, não sendo mais registrados como caixa e equivalentes de caixa e consignação. A unidade técnica emitiu parecer, relatório às folhas 08 a 11. E o parecer ministerial, as folhas 16 a 19. É o sucinto relatório, senhor presidente. A palavra, Sua Excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta apresentada a esta Corte de Contas pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma da Silva, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, suscitando questionamentos acerca do registro contábil dos depósitos especiais originários de encargos trabalhistas, dentre eles férias, 13º, contribuições previdenciárias, FGTS, inclusive multa por dispensas sem justa causa, retidos dos pagamentos efetuados mensalmente às empresas prestadoras de serviço nas dependências dos órgãos jurisdicionados do CNJ, que serão depositados exclusivamente em banco público oficial, por meio de contas vinculadas aos respectivos contratos, nos termos da Resolução CNJ número 169, de 31 de janeiro de 2013, alterado pela Resolução CNJ número 183, de 24 de outubro de 2013. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e, embora a consulta não tenha sido instruída com o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica, opinou pelo recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta alegando que as deduções especificadas no artigo 1º da Resolução CNJ número 169/2013, depositadas em conta depósito vinculadas a serem resgatadas em momento adequado, constitui patrimônio da empresa contratada, embora esta não tenha liberdade para realizar transações, pois o saldo disponível deve ser destinado exclusivamente ao pagamento dos encargos dos trabalhadores vinculados aos contratos. Assim, aludidos depósitos não são considerados ativos do contratante e não possuem natureza de caixa ou depósitos restituíveis, não havendo necessidade de registro patrimonial da disponibilidade por parte dos jurisdicionados do CNJ, sem prejuízo do controle administrativo e outras disposições da Resolução CNJ número 169/2013. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 22 de abril de 2020. Do exame das peças constantes do feito,
verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas, eis que, embora tenha sido formulado por autoridade legítima, versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica da entidade consulente. Apesar da falta mencionada, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá prejulgamento de tese, mas não do fato ou caso concreto, razão pela qual este MPC opina pelo conhecimento e pela análise de mérito da matéria. A consulta versa sobre o registro contábil dos depósitos especiais, depósitos de contas vinculadas a contratos de prestação de serviços com mão de obra residente nas dependências dos órgãos jurisdicionados do CNJ, consoante o disposto no artigo 1º da Resolução CNJ número 169 de 2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013, reproduzido a seguir. Artigo 1º. Determinar que, doravante, as rubricas de encargos trabalhistas relativas a férias, texto constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, INSS, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, RAT, FAT, SEBRAE, etc., sobre férias, o texto constitucional, 13º salário, sejam deduzidos do pagamento do valor mensal devido às empresas contratadas, com previsão de mão de obra residente nas dependências do órgão jurisdicionado do CNJ e depositados exclusivamente em banco público oficial. Parágrafo único. Os depósitos de que trata o caput deste artigo devem ser efetivados em conta corrente vinculada, bloqueada para a movimentação, aberta no nome da contratada e por contrato, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do tribunal ou conselho contratante. Fecha aspas. A instrução levantou que os depósitos e referências não são considerados ativos dos órgãos jurisdicionados do CNJ, que os saldos existentes em conta corrente vinculada não possuem natureza restituível, não havendo necessidade de registro patrimonial da disponibilidade por parte destes, com o que concordamos parcialmente, pois tais operações, embora não representem caixa ou equivalente de caixa para os órgãos contratantes, constituem-se em entradas compensatórias no ativo e no passivo, portanto, sujeitos a registros contábeis em contas patrimoniais, nas contas patrimoniais correspondentes, conforme disciplinam os artigos 89 e 93 da Lei Federal número 4.320/64. Destaca-se que os depósitos especiais, entradas compensatórias, no ativo e passivos financeiros, classificam-se na dívida flutuante dos órgãos jurisdicionados do CNJ, que deverão promover os registros contábeis dos valores retidos dos prestadores de serviço em contas patrimoniais, contas de ativo e passivo, consoante o disposto no inciso 3 do artigo 92, combinado com os artigos 89 e 93, todos da Lei 4.320/64. Seguindo os dispositivos em tela, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, oitava edição, assim dispõe. Item 2.1.2, reconhecimento e desreconhecimento do ativo, abro aspas. Também são reconhecidos no ativo os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. São exemplos destes depósitos as cauções em dinheiro para garantia de contrato, consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher, que é o caso destes autos, e outros depósitos com finalidades especiais, como os para garantia de recursos.
No passivo, passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei, obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada, ou não, obrigação não legalmente vinculada, a qual não possa ser evitada pela entidade, fecha aspas. No que se refere às contas contábeis representativas dos valores retidos e depositados nas contas bancárias, vinculadas aos prestadores de serviços, contratados pelos órgãos jurisdicionados do CNJ, objeto da presente consulta, o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, estendido, válido para o exercício de 2020, evidencia que os depósitos desta natureza devem ser registrados a débito na conta 1.1.3.5.104.00, depósitos especiais no ativo, e a contrapartida na conta 2188.104.01, depósitos e calções, ou na conta 2188.104.02, depósitos especiais passivos, conforme quadro que consta deste parecer. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese, no sentido de que os depósitos especiais objeto da presente consulta caracterizam-se como entradas compensatórias, devendo os órgãos jurisdicionados de que trata a resolução CNJ número 169 e suas alterações promoverem a contabilização dos valores decorrentes em contas contábeis patrimoniais, ativo e passivo, observando-se que, caso a restituição aos contratados ocorra no próprio exercício em que foram retidas, os lançamentos contábeis das obrigações no passivo deverão ocorrer à conta 2188.104.01, depósitos e calções. E se, em exercícios posteriores, a nosso ver, mais apropriada é a conta 2188.104.02, depósitos especiais. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Pode ligar o microfone, conselheiro Polanco. Obrigado. Desculpe, senhor presidente. Então, preliminarmente, cabe salientar que o consulente é legítimo a formulação de consulta a este tribunal, nos termos do artigo 142, parágrafo 1º, inciso 5º do nosso regimento interno. E seu questionamento se encontra adequadamente formulado com indicação precisa de seu objeto e devidamente instruída nos termos do nosso regimento interno. Em análise técnica conclusiva, as folhas 8 a 11, a unidade técnica opinou pela impossibilidade de responder por se tratar de caso ou de fato concreto. No entanto, a área técnica emitiu opinião para responder em tese em face do entendimento consolidado nesta Corte de Contas da prevalência do caráter orientativo e pedagógico. Bom, da análise dos autos, denota-se que o consulente busca posicionamento desta Corte de Contas acerca da contabilização de valores que são recolhidos em conta depósito vinculado a contratos de prestação de serviços por efeito da resolução do Conselho Nacional de Justiça 169/2013, denominadas de depósitos especiais. O nobre procurador já fez um relato do parecer ministerial, colocando quais são os itens que constam para serem ou não contabilizados na contabilidade do consulente. Bom, eu vou me associar ao parecer, ao relatório do parecer da área técnica, divergindo, com todo o respeito, do Ministério Público,
E aí portanto, não vejo como a administração manter registro contábil de um recurso financeiro que há muito tempo não mais lhe pertence, tendo sido, inclusive, empenhado, liquidado e pago. Neste sentido, aí peço vênia para transcrever a conclusão da área técnica no meu voto. A conclusão, ante as conclusões expostas, eu fiz todo um relato anterior, que também o novo procurador fez, da área técnica. Conclui-se que a conta depósito vinculada, aberta para atender às disposições da resolução do CNJ número 169/2013, constitui patrimônio da empresa contratada. Assim, o saldo disponível nesta conta não possui natureza de caixa ou depósitos restituíveis ao órgão contratante. Nesse sentido, para responder em tese a consulta formulada, conforme o artigo 37, parágrafo 2º da Lei Complementar 38/93, nos seguintes termos: pela impossibilidade de ser contabilizado recursos que não pertencem ao consulente em sua contabilidade e pela notificação do consulente sobre a decisão proferida. O entendimento, eu conversei com o pessoal da área técnica, também está aqui, e vi, seria mais uma burocracia que seria incrementada na contabilidade pública, e é possível, na hora do consulente, o executivo, ou algum, verificar se a empresa contratada está fazendo os recolhimentos devido desses recursos. Então, não devem, como bem destacou o nobre procurador, o que compõe as faces de um patrimônio, vai constar no patrimônio do poder público, mas não vão fazer nenhum efeito, ou seja, e é possível se verificar que essas contas estão nos depósitos das empresas que são contratadas pelo setor público. Nesse sentido, eu me associei ao parecer da área técnica, que faço a transcrição, é um pouco longo, e por isso eu voto com esse entendimento, pela impossibilidade de ser contabilizado recursos que não pertencem ao consulente em sua contabilidade. É o nosso entendimento, nobres conselheiras e conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho, senhora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu gostaria de pedir vista nesse processo, porque eu entendi a colocação do nobre relator, mas me pareceu também pertinente o parecer da doutora Ana, com relação a tornar bem transparente essa situação. Então, como eu fiquei aqui também sem uma posição final, eu queria pedir vista do processo. Processo pedido vista pelo conselheiro Antônio Malheiro. Os outros conselheiros se resguardam após o conselheiro Antônio Malheiro trazer o voto. Concordam? Sim. Então, pedido vista